Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Eu me chamo Paulo, sou da cidade de Araçoiaba da Serra e faço parte do Ministério de Pregação da Arquidiocese de Sorocaba. E com muita alegria nós estamos aqui nesse vídeo junto com você para dar sequência a este aprofundamento, a este estudo, a esta belíssima epístola, esta belíssima carta de São Paulo aos Romanos. São temas aí que estão sendo propostos para nós, que nós estamos aprofundando, temas que surgem aí ao longo desta carta de São Paulo aos Romanos. E o tema proposto para nós hoje, meu irmão, minha irmã, é a respeito da justificação. Já posso adiantar para você que justificação é um tema importantíssimo, um tema central, fundamental dentro da doutrina da teologia católica. É praticamente impossível de falarmos de doutrina católica sem entrar nesse tema da justificação. Nós vamos entender aí o porquê, O que é justificação para nós, seres humanos? Justificação é o ato de justificar-se. Por exemplo, alguém diz alguma coisa, ele é mal interpretado e aí ele precisa intervir para se justificar, Então ele vai se justificar e vai colocar ali o que de fato aconteceu. Na nossa relação com Deus, a justificação ela é diferente, ela tem uma conotação diferente. Vai dizer respeito, à nossa amizade ou inimizade com Deus. Tenho certeza que você quer ser amigo de Deus e não inimigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus, Então eu preciso entender esse tema da justificação para que eu possa ter um estado de amizade com Deus, Vamos lá. O que a Igreja Católica nos diz a respeito da justificação? Se você tem aí na sua casa o Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrinho amarelo aqui, tome ele aí na sua mão e abra lá no número 1987 e 1990. Nós vamos ler para ver o que a Igreja nos ensina a respeito desse tema da justificação. 1987. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados. Purificar-nos de nossos pecados, grave bem isso, e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. No número 1990 vai dizer assim: a justificação aparta o homem do pecado, separa o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão do pecado e o cura. Que maravilha, irmãos! A justificação nos cura, a justificação nos liberta. Vejam, então o que é a justificação? A justificação é a graça de Deus, presente de Deus para nós, ela é dom de Deus para nós. Nós não poderíamos nos justificar diante de Deus. Para o homem, é impossível ele se justificar diante de Deus. Tá, Paulo, mas então como que eu alcanço a justificação? Nós precisamos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, iluminados pela palavra e pela doutrina da Igreja, e é isso que nós vamos ver. A causa eficiente da nossa justificação, ou seja, o caminho, o meio eficiente para a nossa justificação é a fé. Por meio da fé, Cristo gratuitamente nos justifica. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender daqui a pouco o porquê que o mérito é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu estou ensinando para você o caminho, a causa, o meio para que nós possamos ser justificados. Então veja, a fé
Se você tomar a palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 22, vai dizer assim: esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E são, versículo 24, e são justificados gratuitamente por sua graça. Vejam, capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, é pela fé que nós somos justificados. Quando nós abraçamos a fé, Cristo gratuitamente nos justifica. O que é abraçar a fé? É quando eu me arrependo, ou seja, arrependo dos meus pecados, tenho um desejo de não mais pecar. Ou seja, quando eu abraço a fé, eu começo a viver uma vida de conversão. Ou seja, o caminho errado que eu estava seguindo na minha vida, eu deixo para seguir o caminho de Cristo. O caminho que Jesus Cristo deixou trilhado na face da terra, para o qual eu possa chegar até o céu, a eternidade junto com Ele. E uma adesão à pessoa de Jesus. Então, quando eu abraço a fé, acontece isso na minha vida: arrependimento, desejo de não mais pecar, conversão e uma adesão à pessoa de Jesus. Ou seja, quando eu abraço a fé, Cristo gratuitamente me justifica, te justifica. E aí o que acontece, meu irmão, minha irmã? Como diz aqui no parágrafo 1990, Ele nos liberta da servidão do pecado e nos cura. Vocês estão vendo como é importante esse tema da justificação? Mas há um outro momento intrínseco a esse da fé, né? Há uma outra causa intrínseca a essa da fé, que é junto a essa causa da fé, que é o batismo. Porque Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, ele diz o quê? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Né? O batismo, meu irmão, minha irmã, esse termo batismo, ele quer dizer mergulho nas águas, né? Isso significa batismo, mergulhar nas águas. O ato de você mergulhar nas águas, ele vai prefigurar um sepultamento, ou seja, você mergulhado na água simboliza um sepultamento do homem velho na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o ato de tirar das águas vai prefigurar ali a nossa ressurreição, porque assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, nós também somos sepultados na morte de Cristo para ressuscitar com Ele para uma vida nova. Portanto, meu irmão, minha irmã, se nós somos batizados, nós precisamos abraçar a fé. E aí, gratuitamente, Jesus Cristo nos justifica. Se você não é batizado, se você não é batizada, te dou um conselho: procure uma paróquia, uma igreja católica mais próxima da sua casa e veja como que você pode fazer para receber a catequese, para fazer a catequese e receber o sacramento do batismo, tá bom? Se você já é batizado e ainda não abraçou a fé, eu te convido, abrace a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A fé justifica com o batismo. O batismo justifica, mas não sem a fé. Então, a fé justifica com o batismo. Então, se você já tem fé e já é batizado, coragem, vamos lá, seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é batizado, mas não tem fé, eu convido você a abraçar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que apareceu um tema aqui também para nós, que é a respeito da justiça de Deus, no capítulo 3, versículo 22 de Romanos. Esta é a justiça de Deus pela fé. Para nós entendermos a questão da justificação, nós precisamos entender o que é a justiça de Deus.
tá? Para nós entendermos a justiça de Deus, nós precisamos entender que a justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. O que é a justiça dos homens? A justiça dos homens, segundo Santo Tomás de Aquino, é dar a cada um o que é seu. Então, eu empresto alguma coisa para alguém e ele tem que me devolver porque é meu. Eu tenho lá empregados, eu sou dono de uma empresa, tenho empregados e eu preciso pagar o salário deles, isso é deles, eu preciso dar o que é deles, ou seja, questão de justiça, eles trabalharam, eles precisam receber. Mas essa é a justiça entre nós seres humanos, dar a cada um o que é seu. E o que é a justiça de Deus? Vamos entender aqui o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não tem como referência a relação dele conosco, mas a relação dele consigo mesmo. Por exemplo, tem alguma coisa que eu poderia chegar diante de Deus e reivindicar? Dá, porque é meu. Tem alguma coisa que eu posso chegar diante de Deus e reivindicar que é meu? Não tem, né? Tudo é Deus, toda a criação é de Deus, foi Deus que criou tudo, os céus, as terras, o homem, o mar, os animais, as plantas, tudo. Deus criou tudo, mas o que eu tenho que de fato é meu diante de Deus, que eu posso falar assim, é meu. Meu irmão, minha irmã, me desculpe, mas nós só temos uma coisa, é o nosso pecado. A única coisa que nós temos que de fato é nosso diante de Deus é o nosso pecado, porque Deus não peca, Deus não tem pecado, nós temos, infelizmente. Então, nós não podemos chegar diante de Deus, por mais que Deus tenha nos dado a vida, Ele não tem a obrigação, já que Deus me deu a vida, então Ele tem que me dar saúde, Ele tem que me dar comida, Ele tem que me dar casa. Não, Ele já me deu a vida, e tudo mais Deus vai nos dando por acréscimo. Mas, vamos lá. Então, a justiça de Deus, ela não tem como referência a relação dele conosco, mas a referência dele consigo mesmo. É quando Deus age de acordo com o seu ser. Justiça de Deus é quando Deus age de acordo com o seu ser. E o que é o ser de Deus? Como definir o ser de Deus? Meu irmão, minha irmã. Aí, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. São João vem nos ensinando como definir o ser de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Então o ser de Deus é amor. Então ele só pode agir conforme o amor. Ele só pode agir conforme aquilo que ele é. Então vejam, a justiça de Deus, ela não é uma obrigação, ela é amor. Que maravilha, quando Deus age na nossa vida, Ele não age por obrigação. Eu criei o Paulo, agora eu tenho obrigação de dar as coisas. Não, a ação de Deus na nossa vida, ela não é por obrigação, ela é por amor, porque Ele está agindo conforme o seu ser. E aqui eu quero só abrir um parênteses para vocês. Estava lendo esses dias um artigo do Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, e ele diz assim: as pessoas ficam falando, ficam comentando se Deus existe ou não existe, bobagem, As pessoas não deveriam ficar perguntando se Deus existe ou não, as pessoas deveriam se preocupar se Deus é amor ou não, porque vocês já imaginaram se Deus não fosse amor? Vocês já imaginaram um Deus tirano, um Deus carrasco, um Deus duro, um Deus mau, criando o homem, falando assim, agora eu vou criar o homem para brincar com o homem, entre aspas, vou criar o homem, que agora eu quero judiar do homem, eu quero me satisfazer com o homem. Já imaginaram que trágico que seria nossas vidas se Deus não fosse amor? Então fecha aspas e vamos voltar aqui para o nosso tema. Então, meu irmão, minha irmã, a justiça de Deus é quando Ele age conforme o seu ser. Conforme o seu ser. E aí, trazendo agora essa questão da justiça de Deus para a justificação,
para esse tema de hoje, nós vamos entender o seguinte. Antes de nós entrarmos assim na doutrina católica a respeito da justificação, vamos entender como que é o conceito de justificação para os protestantes. Martinho Lutero, lá no início do século XVI, em 1517, já é sabido aí, né, da maioria das pessoas, né, que houve uma reforma, a reforma protestante, e Martinho Lutero ali, ele vai protestar, né, vamos dizer assim, alguns pontos da doutrina e da catequese católica. E um dos pontos que Martinho Lutero diverge com nós católicos é a respeito da justificação. Para Lutero, ele não tem dificuldade em entender que nós somos justificados pela fé, como nós aqui, nós católicos, né? Nós somos justificados pela fé. Para os protestantes, eles creem também que a justificação acontece pela fé. Só que a interpretação é diferente, ou seja, o problema não é a afirmação, é a interpretação que eles fazem dessa afirmação. Bom, como que é o conceito de justificação para os protestantes? Quando a pessoa está lá numa vida depravada, numa vida desregrada, e de repente ela abraça a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela se arrepende dos seus pecados, tem o desejo de não mais pecar, vive uma vida de conversão e adere à pessoa de Jesus Cristo. Aí o que acontece na concepção, né, protestante? O manto de Jesus envolve aquela pessoa e aí Deus olha para aquela pessoa como justificada, mas o ser daquela pessoa continua mau, o ser daquela pessoa continua impuro. Para Lutero, o homem, quando ele pecou, quando ele contraiu o pecado original, para Lutero, o homem passou a ser um ser impuro, condenado, mau, não tem mais salvação. Ou seja, para Lutero, uma vez que o homem pecou, ele não pode mais ser retirado, não pode ser mais apagada essa mancha do pecado original na sua alma. Ou seja, então, para solucionar esse problema, né, da impureza, da maldade do coração humano, Lutero ele fala que o manto de Cristo envolve o ser humano, envolve o homem, e ali Deus olha para a pessoa, mas justificada, mas porque Cristo envolveu com seu manto. Ou seja, não há uma transformação no ser, no coração do ser humano, do homem. A alma é como se, né, a justificação aqui na visão protestante é uma declaração, ou seja, Deus declara o homem justo, como se fosse uma declaração forense mesmo, é algo extrínseco, ou seja, um juiz, quando ele declara culpado, inocente, ou seja, Deus declara a pessoa justa, mas por causa do manto de Jesus Cristo que o envolve, mas não transforma o ser da pessoa. Não há uma transformação intrínseca, ontológica, ou seja, não há uma mudança no ser da pessoa. Essa não é a visão católica, essa não é a concepção católica, graças a Deus. O que é a concepção católica? Para a Igreja Católica, nós somos justificados pela fé e pelo batismo, como nós vimos aí. Mas a graça de Deus transforma o ser da pessoa, ou seja, há uma transformação no nosso ser, há uma transformação no ser da pessoa. Uma vez que nós somos batizados, a mancha do pecado original ela é apagada. A marca do pecado original, ela sai, há uma purificação do homem, como diz aqui no Catecismo da Igreja Católica. Eu não sei se você já participou de alguma celebração do batismo, mas tem uma música que nós cantamos lá, na celebração do batismo, que diz assim: banhados em Cristo, somos uma nova criatura, tudo que era velho passou, eis que tudo se fez novo, né? Tem uma música, até eu marquei aqui em algum lugar, eu não sei aonde que eu marquei aqui, mas a música ela diz assim:
banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. É assim que a música diz: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Ou seja, no batismo nós somos nascidos de novo, nós somos mergulhados na morte de Cristo, sepultados na morte de Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Ou seja, a graça de Cristo transforma o nosso ser, a marca do pecado original é apagada, nós somos enxertados no corpo místico de Cristo, que é a igreja. E aí, quando nós abraçamos a fé, nós somos justificados. Então, há uma transformação no ser da pessoa. Vocês viram a diferença? Então, Deus, Ele não só declara o homem justo, mas Ele transforma o coração do homem. Deus transforma o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus transforma o meu coração, Deus transforma o nosso coração. Essa é a diferença da visão protestante de Lutero e da visão católica. Ou seja, Deus declara o homem justo, mas Ele transforma o coração do homem. Há uma mudança no ser do homem. Que maravilha, né? E aí nós podemos ver isso daí, por exemplo, lá no Apocalipse de São João, capítulo 21, que vai falar assim: eis que faço novas todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu vou até tomar aqui essa leitura para você, que ela é importante para nós também, para falar assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Lá no Salmo 50 vai falar assim: aspergi-me e ficarei puro, lavai-me e tornarei mais branco do que a neve. Ou seja, a graça de Deus purifica-nos de nossos pecados. Purificar é tornar puro, purificar é tirar toda a mancha de impureza, toda a mancha de pecado. Então, quando eu abraço a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, gratuitamente Ele me justifica, ou seja, apaga os meus pecados, me purifica a minha alma, todo o meu ser, e me torna justo diante de Deus. Por isso que não é um mérito nosso, por isso que é graça de Deus, é presente de Deus, é dom de Deus para nós. A justificação é mérito de quem? Né? E aí, meu irmão, minha irmã, é mérito de quem a justificação? Quem que pode conseguir essa justificação diante de Deus? Catecismo da Igreja Católica, número 1992. A justificação nos foi merecida pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou um instrumento de propiciação pelos pecados de toda a humanidade. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Torna-nos conformes à justiça de Deus, que nos faz interiormente justos pelo poder da sua misericórdia. Tem como alvo a glória de Deus, de Cristo, e o dom da vida eterna. A justificação é mérito de quem? De Jesus Cristo, a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele, pelo sangue derramado, é Ele que quando assumiu a nossa condição humana em tudo, menos no pecado, foi obediente até a morte de cruz, nos dá a justificação. Ou seja, ao olharmos para a cruz, nós vamos ver toda a nossa vida justificada, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre toda a humanidade. O sangue de Jesus foi derramado sobre todos nós, nos lavando, purificando todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos apresentar justos diante de Deus. E para finalizar aí, meu irmão, minha irmã, esse aprofundamento a respeito do tema da justificação que está lá dentro da carta de São Paulo aos Romanos,
Qual é a obra mais excelente do amor de Deus? Nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos que a justiça de Deus é quando Ele age conforme o seu ser. Conforme o seu ser. Então, mas qual que é a obra mais excelente do amor de Deus? Como vocês veem aqui, já está escrito, né? É a nossa justificação. Mas por que, Paulo? Que a obra mais excelente do amor de Deus é a nossa justificação. Aí eu convido você a ir lá no número 1994 do Catecismo da Igreja Católica. Olha que belo, olha que maravilhoso, olha o que Santo Agostinho nos diz e o que a Igreja nos ensina a respeito da justificação, desta obra da justificação, desta obra excelente do amor de Deus, esta excelência do amor de Deus, da obra do amor de Deus. 1994. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Olha o que Santo Agostinho nos diz. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Meu irmão, minha irmã, Santo Agostinho está dizendo que a justificação minha, sua, a justificação de toda a humanidade, ela é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos, na justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. Olha que belo que Santo Agostinho nos ensina, meu irmão, minha irmã, para nós entendermos. Os anjos, eles foram criados em estado de pureza, ou seja, eles foram criados puros. É claro que eles tiveram lá um momento que eles foram provados, e nesse momento de provação, muitos deles foram precipitados no inferno, ou seja, eles pecaram, foram os anjos que inventaram o pecado. O pecado, ele é uma invenção angélica, não é uma invenção humana, Lúcifer, Satanás, ele, no seu orgulho, na sua soberba, se revoltou contra Deus, e ali levou uma boa parte dos anjos junto com ele, e foram precipitados no inferno. Mas acontece que os anjos que venceram esta provação e entraram na visão beatífica de Deus, eles entraram, mas eles não pecaram. Eles foram criados em estado de pureza, permaneceram em estado de pureza e entraram na visão beatífica de Deus. Agora nós não, Deus nos criou puros também. Deus criou o homem puro, sem pecado. Só que o homem caiu no pecado. A humanidade decaiu nessa desgraça do pecado, nesse lodo do pecado, nessa lama do pecado. E aí, meu irmão, minha irmã, que vem a misericórdia de Deus, que vem a justiça de Deus, que vem o amor de Deus, ou seja, Deus vem em socorro ao homem decaído pelo pecado. Então vejam, entre aspas, esse privilégio, entre aspas, os anjos não tiveram. Eles não tiveram porque eles não pecaram. O destinatário deste amor, o destinatário da justificação de Deus somos nós, eu e você e toda a humanidade. Então vejam, meu irmão, minha irmã, que a obra mais excelente do amor de Deus é a nossa justificação, porque quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, Deus vem em nosso socorro, em nosso auxílio, envia o seu Filho único a nascer de Nossa Senhora. Ele nasce de Nossa Senhora, assume a nossa condição humana e, ao ser cravado na cruz, ele derrama o seu sangue para nos purificar. Pela desobediência de um homem, o pecado e a morte entrou no mundo. Pela desobediência de Adão, pela obediência de Jesus Cristo, a vida eterna nos é dada. A vida eterna entra no mundo e nos é dada.
Então veja, meu irmão, minha irmã, os anjos não tiveram esse privilégio, mas nós sim. Ou seja, a criação dos céus e da terra, a nossa justificação, né? Ela é uma obra maior do que a criação dos céus e da terra. Ou seja, tudo o que nós recebemos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa, a passagem da vida velha para a vida nova. Justificação é isso, a passagem de uma vida de pecado para uma vida na graça, a passagem de uma vida na morte para uma vida eterna, a passagem de uma vida, né, onde nós estávamos nas trevas para uma vida na luz. A Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa justificação, ela é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, e até mesmo do que a criação dos anjos. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos os destinatários de toda esta graça. Nós somos os destinatários de todo este amor de Deus, dessa justiça de Deus, deste agir de Deus, eu e você. Então vamos lá, coragem. Se você está aí numa vida desregrada, se você está aí numa vida onde você não tem fé, ou você ainda não abraçou a fé no Senhor Jesus Cristo, convido você, abrace a fé. Para que a justificação ela aconteça na nossa vida, eu preciso abraçar a fé, eu preciso estar em estado de graça, eu não posso estar em estado de pecado mortal. Veja, a causa eficiente da nossa justificação é a fé. Por meio da fé, Cristo gratuitamente nos justifica. Quando eu abraço a fé, toda a graça da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo acontece na nossa vida. E aí nós ficamos num estado de amizade com Deus. Entendeu? Então, justificação é quando eu abraço a fé, né? Quando eu tenho uma vida, quando eu levo uma vida em estado de graça, e aí gratuitamente Cristo me justifica. Estou em um estado de amizade com Deus. Agora, quando eu sigo a minha vida por aí afora, como vai dizer aqui no número 1993 do Catecismo da Igreja Católica, a justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Se você quiser viver uma vida de pecado, uma vida desregrada, você pode, mas você não vai atrair, ou seja, toda essa graça que Cristo nos deu pela sua paixão, morte e ressurreição, ela não vai acontecer na sua vida. E aí você vai fazer igual os anjos maus fizeram, você vai se apartar de Deus, você vai viver num estado de inimizade com Deus. Ao passo que se você abraçar a fé, ao passo que se você colaborar com a graça através da sua liberdade, através do seu livre-arbítrio, se você abraçar a fé, gratuitamente Cristo te justificará. E você viverá num estado de amizade com Deus. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, coragem, vamos lá. O caminho já está trilhado, Deus já nos deixou o caminho. Vamos viver nesse estado de amizade com Deus, para que toda essa obra excelente no amor de Deus, de fato, né, a gente não perca isso na nossa vida, porque o destinatário desta obra excelente somos nós, eu e você, seres humanos. Foi para mim, para você, que Cristo, foi por mim e por você, que Cristo morreu na cruz para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus. Ninguém mais pode nos condenar, ninguém mais pode apontar o dedo para nós e nos condenar, porque Cristo já nos salvou, Cristo já nos justificou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe.